E aí, bom ou não? Hoje o papo é direto, como sempre aqui no canal. Como ganhar dinheiro na roça, investindo pouco e com retorno rápido. Porque eu tenho recebido muitos comentários aqui no canal do tipo: eu tenho vontade de me mudar para a roça, mas eu tenho medo de não ter renda. Ou então, para morar no sítio é preciso ter uma renda na cidade. Ou sítio só dá prejuízo. Eu entendo aí a angústia de vocês. E a verdade que dói é a seguinte: plantar e criar bicho para vender não é coisa de iniciante. Ponto. Semente cara, adubo caro, mão de obra cara, equipamento caro, ração cara, matriz cara, e ainda tem que esperar o ciclo da natureza. E se der errado, perdeu, mané. Então hoje eu vou mostrar 8 formas de você gerar renda na propriedade sem ter que investir muito e sem ter que esperar meses para ver o resultado. Mas olha, não é receita de bolo para ficar rico não, é trabalho honesto, para você começar ali com um dinheirinho e o pé direito. Beleza? Fechou? Meu nome é Ricardo, tenho mais de 30 anos de roça, de lazer a modo de vida e hoje agrônomo em formação. E no final tem o nosso macete caipira e a nossa prosa com a turma, então fica até o fim. Vamos combinar uma coisa? Quem vem para a roça achando que vai plantar tomate vai ficar rico, vai quebrar a cara. Sabe por quê? Por mais que ele tenha visto vídeos por aí e lido as cartilhas de produção, ele não tem experiência de manejo, ele não conhece o mercado, ele não sabe os macetes em torno do assunto. E a primeira ideia de quem vem para a roça é essa: plantar ou criar alguma coisa. E magicamente os clientes vão brigar para comprar sua produção. E não é raro a pessoa gastar a última bala dela nessa furada. Não é que você não vai aprender, não. Mas é uma curva de aprendizado longa, cara. Deixa isso para depois. Com o tempo você vai se ajeitando no mercado. Quem planta ilusão, colhe prejuízo. Eu fiz as contas aqui. Para você plantar 1 hectare de milho direito, você vai gastar no mínimo R$3.000, só para começar. Se tudo der certo, você vai colher daqui a 4 meses. Se der errado, tchau dinheiro. Por isso que o pessoal que tem experiência e grana faz parecer que a agricultura é fácil. Mas para quem está começando, sem dinheiro, sem conhecimento, é cilada, Bino. É uma cilada, Bino. Então vamos falar de 8 formas de gerar renda na propriedade sem ter que plantar muita coisa ou criar animais. E a primeira forma, defumados caseiros. Isso mesmo, linguiça, costelinha, bacon defumados. O pessoal da cidade paga bem por produto artesanal de qualidade. O que você gasta? Um defumador, você faz com tambor velho mesmo, lenha, carne, tempero. Investimento inicial aí de uns R$200, R$300. Mas como diz aqui em Minas, presta atenção. Começa vendendo informalmente para os vizinhos, para os conhecidos. Nada de montar empresa logo de cara, porque as exigências sanitárias quebram qualquer iniciante. Fechou? Eu sempre gostei de mexer com carnes e eu já tinha feito um curso de defumados quando eu morava lá na cidade. Mas na cidade não dá para você mexer com isso sem a vizinhança reclamar. Porque, obviamente, faz muita fumaça. Aqui na roça você tem a lenha, você tem onde comprar carne mais barato e não incomoda ninguém. Mas atenção, tem um detalhe que me fez parar. Como eu uso um tempero sem conservantes, eu tive problemas na conservação do produto. Então, se você não puder manter sob refrigeração, é bom você usar um sal de cura, beleza? Linguiça caseira. Linguiça caseira é outro filão. O segredo está no tempero e na qualidade da carne. E os equipamentos básicos? Um moedor de carne manual, que custa uns R$200. A carne, tripa e temperos. A margem boa, você compra a carne aí por R$15, vende por 25, 30. Se você comprar o porco vivo na granja, sai a R$8 o quilo. Começa aí fazendo uns 10, 15 quilos por semana. Vai testando aceitação, ajustando o tempero. O cliente satisfeito, volta a ter mais gente. Eu faço mais aqui para o meu consumo, mas já cheguei a vender. Mas conheço gente aqui que vende mais de 500 quilos de linguiça por semana. Derivados do leite. Se você tem uma vaca ou consegue leite barato aí no vizinho, derivados do leite é uma outra opção. Mas esse aí você tem que fazer as contas para ver se vale a pena na sua região. A mussarela de cabacinha, mussarela de tancinha, doce de leite e iogurte vale mais a pena.
Queijo Minas Frescal não vale a pena. Você vai gastar 9 litros de leite para fazer 1 quilo de queijo. O leite aqui custa R$3, o queijo custa entre 20 e 25. Esse aí é só para quem tem vaca mesmo. Agora, a mussarela de tancinho ou cabacinha, elas valem a pena porque é um trabalho artesanal. Já a mussarela de barra, você não vai conseguir competir com a indústria. Iogurte não é muito comum você ver vendendo informalmente, mas é o que dá melhor rendimento. 1 litro de leite vira 1 litro de iogurte, ou mais, dependendo do que você vai acrescentar. Já o doce de leite, você vai gastar aí uns 3 litros de leite para fazer 1 quilo de doce. Dá um resultado legal, mas você tem que caprichar bem na embalagem. Eu também já fiz queijo aqui para vender, mas como eu comprava leite dos vizinhos, o meu queijo ficava mais caro que o da vizinhança. Então eu vendia na cidade, logo no início, quando eu ia na cidade com mais frequência. Mas atenção, laticínio tem fiscalização pesada, então começa informal, vendendo para o cliente final, boca a boca, beleza? Doces caseiros. Doce de leite, de mamão, goiabada, principalmente se usa frutas da própria roça. Vantagem? Matéria-prima barata, produto final caro. Doce de leite 500 gramas você vai vender por uns 15, 18 reais. Eu conheci um casal, numa das semanas do fazendeiro que eu participei, que o projeto deles era montar uma horta orgânica e entregar cesta de produtos em condomínios de alto padrão em Belo Horizonte. E o diferencial deles é que eles iam instalar câmeras e transmitir online o manejo da horta. Mas para isso eles precisavam de dinheiro. E aí eles vendiam doce de leite de vários sabores. Com pimenta, com café, com ameixa. E era caro. Eu comprei um potinho de 250 gramas por R$20 para experimentar. Mais pela curiosidade e pela apresentação. Interessante. A apresentação nesse tipo de produto ela é muito importante. Nada de colocar o doce num potinho todo zoado, entregar ele numa sacolinha de supermercado toda amarrotada. Doce não é minha praia, mas eu conheço muita gente que vive disso. Revenda de produtos na roça. Você não precisa produzir tudo. Você pode comprar do seu vizinho que produz bem e revender na cidade. Por exemplo, compra mandioca por R$2,50 na roça e vende na cidade por R$5. Dá uns R$55 a caixa. Se você descascar, você vai vendendo por no mínimo R$10. Uma caixa dá uns 14 quilos. Vantagem, não tem risco de produção e você pode começar hoje. A desvantagem é que a margem é um pouco menor e você precisa de movimento. Eu já vendi muita mandioca para o pessoal revender na cidade. Hoje eu não vendo mais porque eu diminui os talhões e aí não sobra para esse tipo de cliente. Venda de esterco. Esterco curtido é dinheiro garantido. Essa ficou boa, hein? O pessoal da cidade paga R$8, R$10 um saco de esterco para pôr no jardim. Se você tem vaca ou galinha, é só organizar a produção, colocar para curtir, ensacar, troquinho na mão. Eu sei que não é glamuroso, mas é renda e ainda limpa o curral. No começo, quando eu ainda ia na cidade muito, eu pegava esse esterco no meu vizinho. Enchia a pampinha que eu tinha e descarregava na floricultura lá perto de casa. O pessoal ficava doido, porque para eles é difícil conseguir. Não dava muito porque eu levava pouco, mas dava para pagar a gasolina e eu sobrava com um lanchinho. Produção de temperos. Pimenta, jurubeba, salsinha, coentro, cebolinha desidratada. Tempero sempre tem mercado. E a vantagem é que você pode comprar do produtor, mas se você resolver plantar, ocupa pouco espaço, o ciclo é rápido e tem alto valor agregado. Um vidrinho de pimenta, você vende ele aí por R$8, R$10. Você começa vendendo o que sai mais na sua região. Cada lugar tem sua preferência, né? Eu faço só para o meu consumo, mas eu conheço muita gente que trabalha com isso na feira ou então sai vendendo por aí. Artesanato rural. Cestaria, móveis rústicos, objetos de decoração, usando ali materiais da própria natureza. No mercado aí de turismo rural, feira de artesanato, encomendas. Não é para todo mundo, mas para quem tem habilidade manual pode se dar muito bem. Um abraço aí para o meu amigo Beto, que tem a manha de aproveitar essas coisas e vendia até na Feira Hippie lá em Belo Horizonte. E agora para você que ficou comigo até essa parte, tem uma dica bônus. Muita gente se esquece de usar a própria profissão. Se é eletricista, aqui no campo sempre tem uma rede em curto, uma bomba para instalar. É pedreiro, tem cisterna, reforma de curral, casa para construir. É marceneiro, tem porta, porteira,
coxo, móveis rústicos. Ah, eu sou motorista. Cara, tem frete de ração, transporte de gado, mudança. A diferença é que você vai cobrar pela sua especialização, mais a dificuldade de encontrar um profissional aqui. Muitas vezes a margem pode ser até melhor do que na cidade. Agora, os cuidados que você tem que ter. Começa pequeno, informal. Nada de sair montando empresa logo de cara sem testar o mercado. Segundo, fiscalização existe, principalmente para alimentos. A vigilância sanitária não perdoa. Terceiro, cliente rural paga devagar. E quando não paga já tem fama. Então não conta com dinheiro no mesmo dia. E procura saber da reputação do comprador antes. E por último, vai testando, vai vendo se leva jeito, vai crescendo aos poucos. Como são atividades de baixo investimento, você não vai quebrar se não der certo. Então é isso, pessoal. 8 formas de começar a gerar renda na sua propriedade sem quebrar a cara. E lembra, não é receita para ficar rico. É um trabalho honesto ali para quem quer começar com o pé direito. Começa ali com 1 ou 2 atividades, vai testando, vai vendo se leva jeito. Quando a coisa firmar, sim, você pensa em expandir. Para quem quer aprender alguma dessas atividades, tem os cursos presenciais do Senar. Eles são gratuitos, muito bons. Procura a mobilizadora do Senar aí na sua região. Geralmente funciona no sindicato rural, beleza? Se não tiver como, tem cursos online, tem materiais em PDF na internet. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns cursos vendidos pela Hotmart, onde eu sou afiliado. E se você resolver comprar por lá, eu ganho uma pequena comissão e o preço vai ser o mesmo para você. Se você está na cidade ainda, sonhando em vir para a roça, essas atividades podem ser seu pé de entrada. Testa no fim de semana, vê se tem jeito. E deixa aí nos comentários qual dessas atividades você acha que dá para começar. E agora fique com o nosso macete caipira e a nossa prosa com a turma. Bom demais, Su! Bucha de banho. Essa é uma dádiva da natureza, não é não? Nasceu sozinho aqui, lá vai se espalhando pela cerca. E apesar de ser pequenininha, dá uma boa buchinha de banho. O segredo está no ponto de colheita. Você colhe a bucha quando estiver amarela na rama. Se ainda estiver muito verde, a fibra não está boa. E se estiver muito seca, ela vai ficar escura e muito dura. O ideal é que ela esteja nesse ponto. Depois de colhida, você vai descascar ela. É só macetar com o pau para tirar a casca e um pouco de polpa que ainda tem nela. Depois de descascada, a bucha vai estar cheia de sementes pretas lá dentro. Você pode bater ela, sacudir bem ou até mesmo passar na água para ajudar as sementes a sair. Pode espalhar sementes para nascer mais. Depois de tirar as sementes, você lava a bucha em água corrente, esfrega bem para tirar qualquer restinho de polpa que tenha ficado. Você vai ver que ela ficou com uma cor mais clara e a textura áspera, mais macia. Essa é a parte mais importante para a sua bucha durar e não embolorar. Pendure a bucha lavada em local bem arejado e com sombra, onde pegue vento, mas não sol forte e direto. Pode ressecar demais. Ela precisa secar completamente por dentro e por fora. Ela pode gastar uns dias para secar. E depois de seca você pode cortar ela no tamanho da sua preferência. Essa aqui não dá porque é muito pequenininha. E guardar em local seco. Pronto. Bucha caipira, natural e pronta para o banho sem gastar um tostão. Gostou do macete? Curta, se inscreva no canal que no próximo vídeo tem mais. E fique agora com a nossa prosa com a turma. E começamos mais uma prosa com a turma, respondendo e reagindo aos comentários do meu último vídeo, Cansado do Novo? Vale a pena conferir lá, gente. E para começar eu vou mandar primeiramente um salve para a Reisla, lá da Inglaterra, o Clausterful, da Espanha, a Joanice, de Chique Chique, na Bahia, legal demais, Joanice, sempre aí com a gente, o José Roberto, da Grande São Paulo, o Alexandre, de Lavras, Minas Gerais, o Braulio, de Barroso, Minas Gerais, Luzinete, de Barueri, São Paulo, e a Elisângela, de São Mateus, Espírito Santo. E o primeiro comentário é da MGL Ribeiro. Essa pegada de resgatar os conhecimentos dos nossos antepassados e unir de forma harmônica com as novas tecnologias é legal demais. Ainda estamos engateando nisso, mas a proposta é ótima. Parabéns e muito sucesso. Obrigado pelo comentário, MGL Ribeiro. Você tocou no ponto principal, a harmonia. Não é para a gente abandonar o novo e esquecer o velho, mas tentar juntar essas duas coisas para criar uma forma diferente de conviver com a nossa história passada e a futura, né não? Ter gente boa como você preocupada com isso dá mais um gás para a gente. Um abraço.
A Luzinete escreveu o seguinte: boa tarde, amigo. É muito bom assistir seus vídeos. Estou em Barueri, São Paulo, e confesso que a praticidade do dia a dia é tentadora. Moro em um lugar bem seguro e com tudo perto, mas não temos o principal: contato com a natureza, ar puro, alimentos frescos e silêncio. Espero em breve realizar o sonho de viver em meio à natureza. Um grande abraço, fique com Deus. Bom demais, Luzinete. Você tocou num ponto importante. A gente troca a praticidade do dia a dia por valores que a cidade não entrega. Esse contato com a natureza é muito importante. E que você aí concretize o seu plano de viver em meio a tudo isso em breve. Um forte abraço e fique com Deus. José Roberto escreveu o seguinte: mais um ótimo conteúdo. Sei que convivemos em sociedade, mas tudo que podemos aprender a fazer por nós mesmos será uma garantia a mais. Quem diria que algum dia iríamos pedir, por exemplo, comida pronta por aplicativo? Na verdade, acho toda essa facilidade um perigo. Oi, José Roberto, mais uma prosa de peso aqui. Essa busca por saber fazer é a nossa verdadeira autossuficiência, né? Eu vejo que você está certíssimo ao apurar que essa comodidade de ter tudo pronto está nos tornando dependentes. Nós temos que buscar o conhecimento, a habilidade de nos virar sozinhos, né? Esse é o verdadeiro patrimônio que nós podemos construir. Obrigado aí pela observação tão afiada. A Joanice está perguntando: que árvore é essa que tem um caule tão frondoso? Ela deve ser centenária. Joanice, isso aqui é uma mangueira. E ela deve ter mais de 100 anos mesmo, porque tem um senhorzinho que hoje está com mais de 80 anos, e ele nasceu aqui onde é a propriedade. E ele fala que quando ele era menino, esse pé de manga já era desse tamanho. Deve ser coisa lá dos bandeirantes, né? Há muito tempo atrás que eu tenho aqui mais uns 7 pés de mangas, não tão grandes quanto esse, mas também bem frondosos. E aqui é um lugar perfeito para eu gravar essa prosa com a turma, porque eu tenho uma iluminação mais adequada. E a gente vai fazendo isso aqui, um cenário improvisado, né não? Obrigado aí pelo comentário. O senhor Gilson escreveu o seguinte: parabéns pelo crescimento, Ricardo. O que você aprendeu na faculdade que mais te chamou a atenção? Senhor Gilson, eu gosto muito da parte de solos, análise, manejo, conservação. E eu já tinha aprendido muita coisa por outros meios, mas é sempre bom a gente ter uma visão, né, diferente, uma outra vertente de aprendizado. Eu voltei a estudar nessa altura do campeonato porque eu tenho um projeto, e ele ainda não morreu, de montar aqui na propriedade um viveiro de árvores nativas. Mas no nosso país tudo é muito regulamentado, muita burocracia, né? E para eu fazer isso eu preciso de um responsável técnico. E olha o absurdo, a minha esposa, ela é professora de botânica, com doutorado, e ela não pode ser a responsável técnica. Tem que ser um agrônomo que não tem essa formação de mata nativa, ou então um engenheiro florestal. E eu busquei esse profissional, só que os valores são inviáveis para um negócio que está ali começando, né? Então eu resolvi voltar a estudar, dar um tempo, amadurecer a ideia, e quando eu formar, eu mesmo sou o meu próprio responsável técnico, né não? Ô, gente, por hoje é só, a gente vai ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.